Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Muito bom dia para você. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. Esse aqui é o Mundos Internos e estamos lendo diariamente o Diário Estoico. Já te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, assiste até o final e comente o que você achar do que a gente falou por aqui, tá bom? Quero muito que vocês participem do canal, coloquem as suas impressões, coloquem o que vocês entenderam. Se vocês entenderam uma coisa diferente de mim, melhor ainda, porque a gente pode incrementar aqui o vídeo e vai ficar bacana para todo mundo. Então, bora logo para esse dia de hoje, dia 10 de setembro. Vai falar o seguinte, pessoal. Preparando-se no dia ensolarado. Aqui está uma lição para testar o caráter de tua mente. Toma parte de uma semana em que comes sementes e comidas mais escassas e baratas. Veste-se sumariamente com roupas surradas e pergunta a ti mesmo se isso é realmente a pior coisa que temeste. É quando os tempos são bons que tu deverias se preparar para os tempos mais difíceis, pois quando a sorte é bondosa, a alma pode construir defesas contra seus estragos. É por isso que os soldados praticam manobras em tempos de paz, construindo fortificações sem nenhum inimigo à vista e esgotando-se sob nenhum ataque, para que, quando o inimigo chegue, eles não se abatam. Sêneca, Cartas Morais. Que tal você passar um dia por mês experimentando os efeitos da pobreza, da fome, do completo isolamento ou qualquer outra coisa que tema? Depois do choque inicial, isso começaria a parecer normal e não mais tão assustador. Há muitos infortúnios que podemos praticar. Finge que sua água quente foi desligada, que sua carteira foi furtada, que não há um colchão por perto e você tem que dormir no chão, ou que você foi expropriado de seu carro e agora tem que ir a pé a lugares distantes. Finge que perdeu o emprego, que precisa procurar um. Mais uma vez, não só pense sobre essas coisas, mas experimente-as. E faça isso agora, enquanto as coisas estão boas. Como Sêneca nos lembra, abre aspas, é precisamente em tempos de imunidade aos cuidados que a alma deveria se fortalecer para ocasiões de maior estresse. Se não queres ser um homem que recue quando a crise vem, treina antes que ela venha. Fecha aspas. E esse treino aqui, achei bem hardcore. Achei pesado, né? A gente ficar treinando por aquilo que a gente teme. Muitas vezes o medo que a gente tem é justamente aquilo que vai nos abater. E eu acho que essa é uma lição importante no sentido do seguinte: talvez a gente não faça esse treino. Poderíamos fazer? Poderíamos, né? Sei lá, você é acostumado com conforto, vai passar um final de semana acampando no meio do mato, na barraca, né? Sem água corrente, experimenta, né? Acho que seria legal até, é uma coisa diferente de fazer. Mas talvez o que a gente possa ter em mente aqui é a gente saber, porque isso é uma coisa que vai acontecer. As coisas passam. E as coisas boas também passam. Então, quando a gente está construindo a vida, ela não vai sempre num crescente, sabe? Ela não vai sempre assim. Ela vai oscilar. A vida oscila, a vida tem altos e baixos. E não é porque você está num momento bom agora que você não vai ter momentos ruins depois. Então, essa preparação, eu acho que tem a ver muito mais com o emocional, com o psiquismo, com dinheiro também, né? Porque a gente pode fazer guardar dinheiro para quando precisarmos, né? Hoje não precisamos, vamos imaginar, né? Que hoje não precisamos e que temos como guardar um pouquinho de dinheiro, a gente é sábio fazer isso, né? É importante ter uma reserva. Mas essa questão emocional, eu acho que é muito mais difícil a gente se preparar emocionalmente. O dinheiro é engraçado isso, né? Parece ser um contrassenso, assim. Porque o dinheiro, muitas pessoas acham que o dinheiro é mais fácil, é mais difícil. Muitas pessoas acham que o dinheiro é mais difícil. Mas, na verdade, ele não é mais difícil. Eu acho que o emocional é mais difícil. Claro que a falta de dinheiro é uma coisa devastadora. Você pode passar muito perrengue na vida, assim, ter uma vida dificílima por falta de dinheiro. Então, talvez a pessoa associe a falta de dinheiro a ser o maior dos problemas. E acho que não é. Já vimos aqui, né? Até no Diário Estoico mesmo, e em outros conteúdos do canal, como o dinheiro, ele ajuda muito, mas ele não resolve todos os problemas. Então,
talvez a importância que nós damos a ele é mais do que realmente ele tem. Mas também são pessoas que já têm dinheiro que falam isso, né? Já sabemos disso, né? Pessoas ricas falam que o dinheiro não é tão importante, pessoas bonitas falam que a beleza não é tão importante e assim vai. Então, como é que a gente pode se preparar emocionalmente para quando as coisas ficarem bem difíceis? Será que dá para a gente se preparar? Vou contar uma história pessoal para vocês. Não contar a história, mas uma experiência uma conclusão que eu cheguei, uma elaboração que eu fiz em terapia. Vamos lá. Eu já perdi muitas pessoas da minha família. A minha família na qual eu nasci, muitos já faleceram. Meus avós todos. Minha avó foi a última recentemente que faleceu, agora no mês de agosto. A minha mãe faleceu quando eu era criança. Eu tinha apenas 10 anos quando ela faleceu. O meu pai faleceu há 4 anos atrás, mas ele nunca foi muito presente. E há 2 anos atrás, a minha irmã faleceu. Então, da família onde eu nasci, tenho eu e meu irmão mais novo. E tenho primos e tios mais longe, assim, né? Não temos muito contato. Mas, quando a minha irmã faleceu, foi uma coisa devastadora para mim. Porque primeiro porque é muito perto, né, assim, a minha irmã ela era, enfim, apenas 2 anos mais velha do que eu só. Então, a morte chegou muito perto. E além da morte chegar muito perto, no sentido de estou prestes também a morrer, né, é possível, sabe, a gente se dá conta de que a coisa está chegando, também aconteceu uma coisa que foi: eu não tenho mais a minha irmã, eu não tenho mais a minha família. Eu tenho a família que eu construí, claro, né, eu tenho meu esposo, tenho os meus filhos, mas a sensação de não ter para onde voltar, eu não sei se todo mundo que vai entender, tá, gente, eu tô aqui me expondo, mas eu espero que isso ajude alguns de vocês. A sensação de não ter para onde voltar é algo que pode ser muito difícil de lidar. E aí, falando em preparação, né, o que eu senti muito quando a minha irmã faleceu? Eu me mudei de estado há 10 anos atrás. Eu fiquei 10 anos, os últimos 10 anos da vida dela morando longe dela. A gente tinha contato, a gente se falava, eu ia visitar, ia para o meu estado natal 2 vezes por ano, normalmente, é o que a gente faz. Mas eu senti que eu fiquei longe, sabe? Eu senti que eu faltei para ela. Eu senti que eu não estava lá para ela. Isso foi uma dor que eu carreguei, assim, e que de certa forma ainda carrego, sabe? Eu ainda sinto que é um pesar, sabe? Assim, tipo, poxa vida, eu perdi os últimos 10 anos da minha irmã. Então, o que eu elaborei em terapia? É o seguinte, que meio que não importa quando vai acontecer. Como é que a gente se prepara para quando uma pessoa falecer? A gente se prepara para esse dia convivendo com ela, estando com ela, dividindo momentos felizes, momentos tristes, estando lá para ela, contando com ela. É estreitando o laço que a gente se prepara. Fazendo o que a gente pode, sabe. E a minha irmã faleceu há 2 anos atrás, em outubro de 2023, e vai fazer 2 anos, né. E a minha avó faleceu em agosto agora de 2025. E a minha irmã faleceu de câncer de mama, então ela ficou doente e por estar longe, ela escondeu muita coisa de mim e eu não consegui saber, porque ela me contava o que ela queria, né, eu não estava lá presente toda hora, né, pra saber se ela estava fazendo os exames, enfim. Já contei essa história uma outra playlist aqui do canal que eu li o livro da A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Foi para ela que eu li aquele livro. Voltando, eu tô prolixa hoje, desculpem.
Voltando. Então, o que que eu aprendi? Com a minha avó, quando a minha avó já faleceu com 93 anos. Eh, Quando a minha avó adoeceu, que ela ficou acamada, né, que foi os últimos meses da vida dela, quando eu soube que ela estava assim, né, uma tia ligou e falou assim: "Olha, a avó não está muito bem e tal", né, avisou meu irmão. A gente foi para lá e passou um tempo com ela. Então, esse tempo que eu passei com ela, eu fiquei uma semana, alguns dias com ela, acho que foram 5 dias, e depois voltei nas férias de julho, que é quando a gente vai, né, por causa das férias das crianças. Fiquei mais um tempo com ela, sabe, cuidei, dei carinho, dei amor, fiz comida, abracei, ajudei a dar banho, troquei fralda, fiz o que eu pude, estive lá, sabe, conversei com ela mesmo sem ela entender o que eu estava falando, sem saber que eu era eu, e eu estive lá. E com a minha irmã eu não estive, porque foi muito mais repentino, foi muito mais rápido também. Então, eu senti muito a minha irmã pela proximidade, por ela ser nova, e também por eu não estar lá para ela, sabe. Quando eu soube que ela estava, quando ela avisaram, né, assim: "Ó, ela tá no hospital e tal", era no começo da semana, eu marquei passagem para ir visitá-la no final de semana, então eu iria na sexta, e ela faleceu na quarta. Então, isso foi uma coisa que pegou pra mim, assim, tipo, eu não consegui vê-la, no final da vida dela ainda em vida. Com a minha avó eu consegui, mas eu consegui porque eu prestei atenção, porque eu não me permiti que isso acontecesse de novo, sabe. Então quando a minha tia falou assim: "Ó, a avó tá ruim", eu fui, eu só fui. Eu não esperei o final da semana, entende. Porque com a minha irmã eu não sabia que ela estava tão ruim também. Enfim, não sei se vocês vão entender o que eu disse aqui, mas o fato é que a gente se prepara emocionalmente e psiquicamente para quando as coisas ficarem difíceis, nesse sentido, de perder pessoas, a gente se prepara estando com elas, passando tempo com elas, demonstrando amor a elas, sabe, é abraçando, é beijando, é dizendo as coisas que tem que dizer. É isso, entendeu? Eh, a gente vai embora um dia, a gente não vai ficar aqui para sempre. E aí, por isso que eu falo que o dinheiro é mais fácil, porque é mais fácil mesmo, você trabalha, você ganha dinheiro, aí você gasta menos do que você ganha e você guarda o dinheiro. Fechou a conta do dinheiro. Mas como é que você faz isso com pessoas? Como é que você se prepara para quando você perder as pessoas que você ama, sabe? É muito mais difícil. Então, quando a gente está vivendo com as pessoas, estejam com as pessoas, convivam com as pessoas. Contemplem com as pessoas, não deixem para depois o abraço, o beijo que você pode dar, porque talvez não tenha depois, talvez não tenha amanhã, a gente não sabe. A gente não precisa estar doente para morrer, né, eu posso desligar essa câmera aqui e sair daqui e acontecer uma coisa comigo e eu morrer, sabe. A gente não tem essa previsão, não tem data marcada para ninguém, ninguém sabe o dia que vai. Então, o dia ensolarado, se você tem a sua família, é hoje. Se você já não tem mais a sua família, eu te convido a fazer uma elaboração em terapia, porque me ajudou muito. E veja que eu já sou terapeuta, né, eu já sou psicanalista, eu já faço terapia há um tempo e ainda assim precisei ir lá e elaborar as minhas questões, porque a vida acontece, né, a vida vai acontecendo. E as dores vão surgindo, e as fraquezas vão surgindo, e a gente vai lidando com elas. Então, mesmo que para algumas pessoas o seu dia ensolarado já não é mais possível, você já as perdeu, olhe para as pessoas que você ainda tem. Com essas pessoas, o seu dia está ensolarado. Então, passe tempo com elas, conviva com elas, abrace, beije, sabe, fale do seu amor, fale dos seus sentimentos, se coloque vulnerável, porque as relações verdadeiras, elas são profundas, elas são íntimas, elas são do coração. Então, ai, gente, eu espero que isso ajude alguém. Eu não sei, acho que eu tô sensível hoje. Mas eu espero que isso ajude alguém, porque
a gente se preparar emocionalmente para as dificuldades da vida, muitas vezes não é possível, não dá tempo. A gente não cogita perder pessoas tão próximas, a gente não cogita perder pares, né? A paridade de idade, como foi a minha irmã, a gente não cogita perder os filhos. Apesar de que filho a gente sempre tem medo de perder, né? A gente sempre tem esse medo. Os nossos pais, a gente tem uma certeza de que eles irão antes de nós, né? Porque é o caminho natural. Às vezes eles vão cedo demais, como foi o caso da minha mãe, que foi cedo demais. Mas o fato é que é possível, sabe? É possível ter uma vida um pouco mais amorosa. E isso vai fazer com que a gente fale: perdi, dói, mas consegui aproveitar enquanto estava aqui. Então aproveitem as pessoas que vocês têm que ainda estão aqui. Muito obrigada por estarem aqui. Desculpe o devaneio de hoje. Nos vemos de novo amanhã. Ótimo dia para você. Tchau, até lá.